Ele já está aqui comigo, Elivaldo Barbosa, como sempre, elegante, alinhado e preparado para atualizar a gente. Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nájila, bom dia a você que nos acompanha e mais ainda, contaminado pelo seu entusiasmo. O Elivaldo disse que eu falei muito empolgada, última segunda-feira do ano, mas né? Fazer o quê, né? É a sua marca, o otimismo faz parte do seu caráter. Acabou 2024, praticamente. Calma, Nájila, calma, ainda temos aí 2 dias ainda. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar do futuro das federações partidárias. Tem uma indicação, por exemplo, de mudanças? Tem sim, Nájila. Olha, com o fim das coligações proporcionais, ou seja, as alianças entre partidos que valiam para as eleições, de um modo geral, aí o único expediente, a única ferramenta para a união de partidos em eleições proporcionais passou a ser a federação partidária. Começou em 2022 essa experiência. Algumas federações foram feitas no país. E aqui eu destaco 3 federações importantes que foram feitas. Uma que reúne o PT, o PV e o PCdoB. A outra que envolve o PSDB e o Cidadania, e também uma outra que tem o Podemos e o PSOL como partidos integrantes. A experiência da eleição municipal forçou esses partidos a caminharem juntos, a estabelecerem estratégias comuns, muito embora, Nájila, as federações foram concebidas para as eleições nacionais, para as eleições, sobretudo, para a Câmara Federal. Mas o que essa experiência tem na metade do caminho, já que ela tem validade de 4 anos? Elas não terminam agora, elas só vão terminar em fevereiro, março de 2026. A experiência tem fatores mais negativos do que positivos. As reclamações superam as vantagens. Por quê? Por exemplo, na aliança Federação PT, PV, PCdoB, o PV vive reclamando, afirmando que murchou, o partido não conseguiu nem sequer as condições de sobrevivência da sigla e só fala em sair, acabar com a federação ou deixar a federação e caminhar de forma como era antes, sozinho, ou buscar outro formato de aliança com outros perfis de partidos políticos. Isso é possível tranquilamente sem prejuízo ao partido? Sem prejuízo com o final do prazo, porque até... Tem que cumprir o prazo. Tem que cumprir o prazo, eles têm que estar juntinhos. A União tem que estar lá, queira ou não os partidos. Aqui um exemplo nosso aqui do Piauí, Nájila, o PV, destacando o PV tinha uma deputada federal, da Tereza Brito, e tinha uma cadeira que sempre mantinha na Câmara Municipal de Teresina. Com coincidência ou não, com a federação, com o PT e PCdoB, perdeu a cadeira que tinha na Assembleia Legislativa e perdeu o mandato que exercia na Câmara Municipal de Teresina. E olha que o PV foi com uma chapa forte também, compondo a outra maior ainda que tinha o PT como partido principal da aliança, não é? Agora, a aliança PSDB e Cidadania, essa acabou. O Cidadania já fez, inclusive, um encontro, já deliberou em encontro nacional que não existirá mais a federação com o PSDB. Vai buscar um caminho próprio ou uma aliança com um partido de porte semelhante e mais alinhado politicamente. Isso, com relação ao Podemos, eu conversei com o ex-deputado Fábio Abreu, que é uma espécie assim de coordenador político do partido, já que ele ainda é filiado ao PSD de dado, ele disse que não tem informação ainda sobre o futuro dessa coalizão que reúne o Cidadania, aliás, o Podemos e o PSOL. Mas o fato, Nájila, é que, como tudo na vida, existem os prós e os contras. As federações continuarão, já existem outras buscadas por partidos como Solidariedade, que busca formar uma federação até para garantir uma sobrevivência partidária, porque partidos que sozinhos não tem como garantir o que determina a cláusula de desempenho, a saída é buscar uma federação. Agora, com quem essa federação? Às vezes dá certo, às vezes ele murcha mais ainda, né? E existe também uma federação sendo muito comentada, essa já está praticamente certa, Nájila, que envolve o Progressistas e o Republicanos. Eu gosto sempre de trazer para o caso do Piauí, porque é o exemplo que nós estamos aqui acompanhando mais de perto. No plano nacional, será um machado para as 2 legendas. Ganharão muita força já na formalização da federação, ainda mais se envolver a União Brasil, como existia, porque o objetivo é a eleição para a Câmara Federal. Se juntar republicanos e progressistas, formarão já de cara uma grande bancada lá na Câmara Federal. Agora, a consequência disso, no caso do Piauí, os 2 partidos
republicanos e progressistas, mesmo progressistas sendo um partido grande, terá dificuldade de formar uma chapa com 11 nomes competitivos para a Câmara Federal. Terá dificuldade, pode acreditar. O Republicanos, esse nem se fala, a dificuldade que terá. Então, se for os dois sozinhos, não é fácil. Mesmo os Republicanos tendo um deputado federal, Jadiel Alencar, e os progressistas 2, Júlio Arcoverde e Átila Filho. A ideia de uma federação poderá, eu diria, ajudar bastante nas estratégias das duas siglas aqui no estado do Piauí. Formar uma chapa só aí com 10 nomes competitivos e sonhar em eleger 3 ou até mais deputados federais. Muito embora as chances aí, no máximo, é de conquistar 3 vagas na eleição de 2026. Bom, Elivaldo Barbosa, ainda repercute a questão da suspensão de emendas de comissão. Inclusive, já há um posicionamento ainda dentro dessa repercussão por parte do presidente, que é o deputado federal Júlio Arcoverde, presidente da Comissão Mista do Orçamento? É, sim. A Lívia Pessoa, ela ouviu o deputado Júlio Arcoverde na última sexta-feira e ele faz a avaliação exatamente desse embate que tem a Câmara Federal com o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, e que põe em xeque, no início, as emendas individuais e agora as emendas de comissão. Júlio Arcoverde, inclusive, atribui esse conflito ao atraso na votação, na definição da lei orçamentária anual para 2025. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar piauiense, presidente da Comissão Mista do Orçamento, a repórter Lívia Pessoa, na última sexta-feira. Deputado, existe toda essa movimentação em relação às emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino vem colocando alguns obstáculos em relação a isso. Qual é a expectativa do Congresso, principalmente da comissão, sobre isso? Olha, primeiro isso afetou muito o andamento da comissão. A gente não votou o orçamento, até porque está faltando algumas regras claras em relação a isso. E as aprovações dos ajustes fiscais do governo, que aconteceram já na última semana de trabalho do Congresso. Agora fomos surpreendidos com mais um bloqueio das emendas de comissão, mas a gente está esperando. Eu acho que a Procuradoria da Câmara já respondeu tudo que o ministro Flávio Dino queria saber, questionou, e esperamos que ele consiga liberar essas emendas, porque foram emendas bloqueadas, até já pagas para a Prefeitura. Está ocasionando um problema muito sério para aqueles prefeitos, principalmente aqueles prefeitos que vão largar o mandato para fechar suas contas. E por mais que seja uma decisão judiciária, também existe todo um impacto político. Você acredita que repercute, inclusive para 2026, nessa relação do Lula? Sim, eu acredito que, na minha opinião, o governo está preocupado com essa questão da liberação, porque, afinal de contas, até o líder do governo assinaram lá, os 17 líderes, contando com os líderes da base do governo, assinaram. Então, eu acredito que o presidente também ontem já conversou com o presidente Arthur Lira e está preocupado com essa questão das emendas, porque afeta todos os municípios brasileiros, não só os municípios médios, grandes, principalmente os pequenos municípios que precisam dessas emendas de bancada para custear o serviço de saúde. Bom, ainda deve repercutir esse assunto, Elivaldo. Sim, até porque o ministro Flávio Dino, Nájila, liberou parcialmente as emendas de comissão. Então, deu uma refrescada na crise, mas esse embate continuará tão logo passe o Réveillon. Elivaldo Barbosa, diga pra gente onde foi. Você falava agora há pouco em relação à questão das federações partidárias, possíveis alianças, desmanches a partir do fim do prazo. E agora, onde é que foi registrado a aliança entre Partido dos Trabalhadores e Progressistas? Nájila, o ano termina com essa notícia muito solta aí nos bastidores e até ganhando setores da política estadual. Uma possível retomada de um acordo estadual envolvendo o PT e o Progressistas. Bom, se isso acontecer, não sei se isso vai ser formalizado, sinceramente não sei, mas se isso vier a acontecer, lá no município de Piripiri vão dizer o seguinte: não, isso aqui já existe, para nós não é surpresa nenhuma, né? Por quê? Porque em Piripiri os dois partidos caminham juntos, ajudaram a reeleger a prefeita Jove Monteiro Oliveira, que tomará posse já no dia 1º de janeiro, e agora uma outra aliança consolida os dois partidos na eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Piripiri. Um acordo, foi um consenso, é que a base da prefeita reeleita Jove Oliveira é imensa. Dos 15 vereadores de Piripiri, 12 fazem parte da base aliada, só 3 na oposição.
E esses 12, com o apoio do PT e do Progressistas, muito importante, ajudaram num consenso em torno do vereador Euler Monteiro, que é do PDT. É exemplo aqui de Teresina, né? PDT vai presidir a Câmara Municipal lá do município de Piripiri. Já postaram até uma foto, todo mundo unido, aí braços dados, os vereadores lá da Câmara Municipal, esse de vermelho no centro é o Euler, que é sobrinho da prefeita, inclusive, Joive Oliveira. E resulta exatamente desse entendimento que envolve o PT, o PDT, mas que tem o aval também do Progressistas, Nájila. Muito bem. Falando nisso, dia 1º é dia de posse, Elivaldo. Verdade. Posse, tudo programado, mais de 5.000 municípios brasileiros, 5.500 municípios, posses de prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, um dia de festa, um réveillon diferente, um primeiro dia do ano diferente. Chama a atenção as grandes cidades, as principais cidades do estado, mas aqui a Neila acabou de citar lá na Rádio Cidade Verde um caso interessante da posse lá do município pertinho de Picos, Geminiano, é isso, me falhando aqui a memória, Geminiano. Lá a posse já começa nos primeiros minutos do dia 1º. Depois de meia-noite, fogos do Réveillon, já emenda com os fogos da posse do prefeito, do vice e dos vereadores do município de Geminiano. Isso costuma acontecer. Geralmente, alguns municípios do interior do estado costumam nem esperar chegar de manhã. Logo da madrugada, os eleitos já assumem seus mandatos, tanto nas prefeituras como também nas câmaras municipais. Desculpem. Isso é muito típico realmente de cidades menores, cidades do interior. E tem gente que desde o resultado da eleição que já vem comemorando, vai emendar com o dia 1º. Aí emenda logo o Réveillon com posse, fica tudo em casa aí na festa, né? Aqui em Teresina, tudo certo, tudo já definido para a programação, que começa às 11 horas, lá no Centro Cultural do Sesc, na Avenida Cajuína, onde o prefeito, primeiro a Câmara Municipal toma posse e logo depois o prefeito e o vice Silvio Mendes e Jeová Alencar. A voz do Elivaldo pode até querer falhar, mas a memória dele não falha, gente. Não falha, Elivaldo. Bom, quero te agradecer por essa parceria de 2024. Da mesma forma. E que 2025 venha para nós com muita saúde, com muita prosperidade e muitas realizações. Que o ano que vem, Elivaldo, nós possamos continuar juntos e abençoados. Essa é a expectativa, Nájila. Muito bom estar com você aqui, encerrando o ano aqui no Notícias da Manhã. Tiago cumprindo uma outra missão aqui na TV Cidade Verde, mas com você ainda mais especial. Desejo a você, sua família, enfim, todo o grupo Cidade Verde, nossos colaboradores, quem está aqui de trás das câmeras e, sobretudo, a você que nos acompanha diariamente aqui na nossa programação, um ano novo cheio de realizações, com muitas bênçãos, saúde e que estejamos juntos nessa contagem regressiva para o final de 2024, mas, acima de tudo, com esperanças renovadas para o ano que se aproxima, Nájila. Amém. Elivaldo, obrigado, um ótimo dia. Até lá, então. Estamos juntos.